Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Para, para o oitavo vídeo de dificuldades e bíblicas. Um programa, como eu já tenho dito, que havia na Casa Publicadora daqui de Portugal, mais conhecida por Capu. Temos estado a falar, eu tenho lido mais do que falado, é verdade. Mas creio que mesmo as leituras têm ajudado a esclarecer um bocado as dúvidas. Agora aqui este capítulo, digamos assim, é uma pergunta, digamos assim, ou vá, é um tema interessante, que é mortos e cumprimentos de promessas. Uma coisa que os católicos têm feito. Primeiro, até foi uma irmã do Brasil, mas que fez isto. Mas é assim, que, por exemplo, cá em Portugal costumam ir até Fátima para cumprir as promessas, ou para pagar promessas, ou de joelhos, ou a pé, seja como for. Uma promessa quando nós queremos cumprir, isto é a minha opinião, quando nós queremos cumprir uma promessa, não precisamos de ir a lado nenhum ou fazer um sacrifício para isso. Deus já deu sacrifício por essa promessa. Foi Jesus. E se nós queremos fazer uma promessa e se pudermos a cumprir, é só cumpri-la e não precisamos fazer mais nada. Vamos ver essa pergunta. Há quem ensine que as almas dos defuntos costumam aparecer aos familiares vivos para rogarem o cumprimento de promessas feitas aos santos quando os tais ainda faziam parte deste mundo. Será isso possível? A Bíblia aprova semelhante coisa? Amados, aqui eu não concordo nada com isto. Primeiro, Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele antes disse: quando eu ressuscitar dentre os mortos, muitos ressuscitarão comigo. Ou seja, alguns iam ressuscitar e aparecer, sim, mas não quer dizer que isso iria ser perpetuamente. Que só vão ressuscitar Jesus só vai e só vão ressuscitar, sim, quando ele os chamar. Não quer dizer que vão aparecer agora. Não quer. Isso como eu também ouvi num programa que é brasileiro também, que é o Bíblia Fácil, que é da TV Rede Novo Tempo, aprova o que esse pastor disse. Isso é o diabo a usar as aparências humanas para nós fazermos coisas abomináveis. Eu não acredito que uma alma de um defunto, que Deus permita eles virem cá, para nós cumprirmos uma promessa. Que promessa será essa? Nós matamos, por exemplo, se uma alma de um defunto disser: olha, mata este ou mata aquele. Não. Isso não é uma promessa. Isso é coisas diabólicas. Vamos ver então. De acordo com alguns teólogos da cristandade, a promessa é um voto particular feito a Deus ou aos santos de se praticar, peço desculpa, ou abaster de praticar determinado ato com a finalidade da obtenção de alguma graça asseveram que não poucos eclesiásticos trataram-se de uma ofrenda em cumprimento de promessa anterior ou em memória
e por gratidão de bênçãos recebidas. Os cristãos evangélicos discordam de promessas a santos e quando fazem qualquer voto ao Senhor, o mesmo é voluntário e visa a única e simplesmente a glória de Deus. Entendem também não ser próprio negócio com o Criador, como certos votos e promessas indicam ser. Se tivermos de fazer algum voto à divindade, que o mesmo ao menos revele o nosso reconhecimento por qualquer coisa divina que lhe roguemos. Muitas pessoas, por ignorância, fazem promessas que de forma nenhuma podem agradar a Deus, como as que se veem por esse mundo fora, numa mortificação terrível. Indivíduos sinceros, mas errados, arrastam-se de joelhos durante quilómetros, ferindo-se nas pedras e não poucos morrendo durante penitências cruéis. O exemplo de um voto insensato temo-lo no trecho bíblico de Juízes 11, 30 a 40. Vamos ver o que é que diz. Mais uma vez, a católica onze como podem ver, Juízes 11, do 30 ao 40. Onde está? Que diz assim: Jefté fez ao Senhor este voto: se entregardes nas minhas mãos os filhos de Amon, o primeiro que sair das portas da minha casa e se encontrar comigo, quando regressar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor e oferecido em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas e o Senhor lhe entregou nas suas mãos e derrotou-os desde Aroer até às proximidades de Minite e até Abel-Queramim, tomando-lhes 20 cidades. Com isto, os filhos de Amon foram humilhados diante de Israel. Ao regressar Jefté à sua casa, Mispá, sua filha, saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era a sua única filha, pois ele não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: "Ah, minha filha!" exclamou ele. "Tu acabrunhas-me de dor e estás no número daqueles que são a causa da minha desgraça. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar." Disse-lhe ela: "Pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, já que ele te concedeu a graça de vingar os teus inimigos, os amonitas, e ajuntou concede-me somente o que te peço. Deixa-me sair para os montes durante 2 meses. Fim
a fim de chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, diz-lhe, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com as suas companheiras e chorou nos montes a sua virgindade. Passado esse prazo, voltou para a casa de seu pai. E Jafé cumpriu o voto que tinha feito. Daqui nasceu o costume em Israel de se juntarem as donzelas uma vez ao ano para chorar durante 4 dias a filha de Jefé, o Galadita. E evangélica? Juízes 11, 30 a 40. E diz assim: onde é que está? Jafé votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta, da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jafé passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu em sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queremim. Sim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jafé a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: filha minha, muito me abates e és de entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. E então foi-se com ela com as suas companheiras e chorou a virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, qual cumpriu o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam ano em ano a lamentar a filha de Jafé, o Gileadita, por 4 dias no ano. Como podemos ver, amados, não é preciso fazer muitos sacrifícios, nem sacrifício nenhum. É cumprir o que temos, o voto que temos para com Deus é cumprir. Não temos que fazer mais nada.
como ali vimos, não temos que dar, não temos que fazer isto e aquilo. Temos somente que cumprir o que fizemos a Deus, os votos que fazemos a Deus. É somente isto que Deus pede. Não pede para nos ferirmos uns aos outros, ou ferirmos a nós mesmos. Pois se é Ele que nos dá o corpo, se é Ele que nos dá a saúde, por que é que vamos nos estar a ferir? Continuando, a Escritura Sagrada alaúde votos feitos por várias pessoas e até se lê a mesma algo concernente à orientação a seguir nessa matéria quanto à possibilidade dos defuntos voltarem do além ao mundo dos vivos. A tentativa de semelhante contacto feita por alguns, além de ser perniciosa às sessões espíritas, aonde por vezes os espíritos malignos imitam os defuntos, são um exemplo. É tão oposta ao seu estado que é inútil experimentar isso, visto a invocação dos mortos ser proibida na palavra de Deus. O regresso do ser humano a este mundo através da reencarnação, materialização ou simples incorporação é algo que as Escrituras não ensinam, pois a morte provoca sem margem para dúvidas uma total e permanente separação. Contudo, quanto diz respeito a esta vida, o Senhor Jesus Cristo falou a respeito de um indivíduo materialista que no Hades, região dos mortos, rogou ao patriarca Abraão no sentido do mesmo enviar o defunto Lázaro de volta à terra, à casa dos seus irmãos, para um dia eles não tombarem nesse lugar de tormentos. A resposta de Abraão foi: deviam dar crédito à palavra de Deus enquanto vivos, pois não iriam acreditar, mesmo com a ressurreição de algum morto. A situação dos mortos no além-túmulo é bastante clara na Bíblia, sendo elucidativos os textos de Lucas. Quando o leitor refere a apropriação dos mortos aos membros da sua família, rogando que os tais cumpram as promessas ou votos feitos neste mundo aos santos, é evidente ser isso impossível pelas razões acima apresentadas e ainda pelo facto de o nosso culto deve ser prestado única e exclusivamente a Deus. A Bíblia declara haver um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o nosso advogado, para com o Pai. Está escrito que ninguém vai ao Pai senão por Cristo, e que as orações devem ser dirigidas a Deus Pai em nome de Jesus e não aos anjos ou santos. Em resumo, a Bíblia Sagrada não sustenta a teoria de que os defuntos surgem por vezes neste mundo, sob qualquer meio ou forma, exigindo ou suplicando que os vivos cumpram promessas suas. A própria Igreja Católica Romana, pensamos, não admite semelhante ideia. Como podemos ver, amados, não aprova, mas hoje em dia, pelo menos aqui onde eu moro, fazem sessões ou orações
para isso. Isso é espiritismo. Agora começou a aprovar. Espiritismo, isso vem de espíritos. Isso, espiritismo ou espíritas, isso vem do diabo. Em 1 Samuel, acho que em 1 Samuel há uma passagem que Saul vai tentar falar com uma bruxa para que invoquem a Samuel. Isso é tudo que o diabo faz. Lembrem-se, espiritismo e isso que dizem que o morto aparece, tudo isso é coisas do diabo. Espíritos, como fomos a ler, é tudo coisas que o inimigo faz. Jamais eles podem pedir a um vivo para que faça isso. Está fora de questão. E como a Igreja Católica viu, as nossas, e mesmo na vossa Bíblia está, que nós oramos sim, sempre, como na vossa Bíblia também está, nós oramos sim, em nome de Jesus. Não em nome de Paulo ou de Afonso ou sei lá. As nossas orações são sempre em nome de Jesus. A vossa Bíblia católica também está lá. Por isso, amados, pensem e vejam. Idolatria é tudo pecado. E David disse em Salmos, não me lembro qual, mas David disse: maldito aquele que confia nos ídolos, que fique como eles. Ou seja, que fique em pedra. Idolatria, isso é coisas que o diabo faz para escravizar a pessoa. Lembra-te disso. E deixa de ser idólatra. Tens o Deus único e verdadeiro. E o único mediador entre nós e Ele é o seu Filho. E é um advogado que está pronto para defender. Enquanto o homem te acusa, tens o seu Filho Jesus, que está aí para defender. Aí, lá para defender. Enquanto o diabo te acusa, Jesus te defende. Lembra-te disto. Que Deus te abençoe. Hoje